Bom dia, bom dia. Ligadinho aqui. Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma live e o tema dessa live de hoje é a energia que nos gerou. Energia, de uma forma geral, que nós vamos falar, mas eu vou começar hoje falando sobre a energia que nos gerou. Como é que ocorreu isso? E aí nós vamos desbravar esse tema em outras lives. Nós vamos fazer outras lives com o tema de energia. Nós vamos englobar de uma forma geral a energia, que tudo o que nos permeia, na verdade tudo que nos permeia não, nós somos energia pura. Se vocês pararem para analisar, se vocês pegarem um computador quântico, daqueles que conseguem enxergar a nível subatômico, vocês vão perceber que não existe matéria condensada. Quando você vê em nível subatômico, você vê átomos muito próximos um do outro, que essa energia que junta esses átomos formam a matéria, inclusive que nós somos, né? Então tudo é formado por essa condensação, por essa junção de átomos, né? Então, o tema da live de hoje é esse: a energia que nos gerou. Desde quando fomos concebidos, quais são os canais que são formados primeiro, o porquê desses canais, né? Qual a energia que circula nesses canais, e falando também sobre essa energia na visão da acupuntura tradicional chinesa, né, e japonesa também, como é que nós somos formados, de onde que vem essa energia. Lívia, bom dia, tudo jóia? De onde vem essa energia? Eu não vou falar quanto tempo que vai ser a live, porque toda vez eu falo e sempre fica a mais, né? Apenas a última que saiu mais ou menos no horário que eu estava calculando. Então, vamos lá. Energia que nos gerou. Nós nascemos, nós somos concebidos com uma bateria que não é recarregável. Essa bateria que não é recarregável, na medicina chinesa nós chamamos de energia pré-celestial. Essa energia, ela nos é passada pelos nossos ancestrais. Então, vamos falar um pouco do que é essa energia pré-celestial. É uma energia de uma bateria, é uma bateria que vem de fábrica, que ela não é recarregável, igual celulares, essas coisas, ela não é recarregável. Então, quando você utiliza essa bateria de uma forma bastante consciente, de uma forma bastante responsável, você vive muito bem. Você vive sem doenças, porque essa bateria, ela serve para durar, enquanto a estrutura do seu corpo, ela foi feita para durar mais ou menos, isso vem mudando com os milênios, infelizmente. Mas, em média, essa bateria é feita para durar mais ou menos uns 150 anos, mais ou menos, até 200 anos. Deise, bom dia. Até 200 anos, mais ou menos. E essa bateria, nós nascemos com ela, e ela é feita para durar esses 150, 200 anos. Acontece que, há milênios atrás, antes de existirem agrotóxicos, antes de existirem diversos tipos de coisas que injetam em nós para acabar com a nossa saúde, que modificam a nossa alimentação, antes de existir todo esse controle populacional que eles quiseram fazer em nós, nós fomos feitos para durar muito mais tempo. Nós fomos feitos para durar, de início, 900 anos. E com o passar dos milênios, isso foi diminuindo até chegar nessa faixa de hoje, de 150 anos, mais ou menos, 200 anos. É difícil chegar alguém nessa idade. Bom dia, Deise. Difícil chegar alguém nessa idade. Então nós somos feitos para durar isso. Então essa bateria que nós nascemos com ela,
ela já veio de fábrica para durar esse tanto de tempo. Mas o que acontece? É como um carro novo, que se você não sabe dirigir esse carro direito, você acelera esse carro demais, você força o motor demais, você não sabe dirigir direito, esse carro vai durar menos do que deveria. Então, essa é a primeira parte. Você, como um mau motorista, não dirige direito, não sabe pilotar direito, não sabe trocar as marchas direito, então você força muito o motor, aí você desgasta o seu carro, ele dura menos do que deveria. Aí entra outros fatores que não estão nas suas mãos, como, por exemplo, um combustível horrível que eles vendem por aí, fazendo um paralelo com a nossa alimentação. Então, se o combustível que você coloca no seu carro é horrível, o seu carro ele vai desgastar mais rápido. O óleo que você coloca, a água que você coloca, se tudo que você coloca no seu carro for ruim, o tempo de vida do seu carro vai diminuir mais ainda. É isso que acontece com o nosso corpo. Aí começa a aparecer, começa a entupir os bicos injetores, o carburador, começa a vela ficar suja, o motor começa a ficar rateando. É o que acontece conosco. Aí começa a ter dores, inflamações, dores de cabeça, problemas intestinais, começam a ter esses fatores. Porque é uma junção dos dois, é uma junção de uma alimentação, de fatores externos, vamos colocar. Porque não é só alimentação. Eles tentam nos envenenar, eles, eu falo, são os controladores do mundo, né? Isso é um outro tema. As pessoas que comandam tudo, eles, através do controle populacional, eles envenenam, de uma certa forma, tudo o que está ao nosso redor, para nos adoecer. Por quê? Pessoas doentes geram lucro. Pessoas doentes não lutam pelos seus direitos. Então, por conta disso. Então, quando você pega fatores externos, que é a alimentação, que é envenenando o nosso ar, envenenando a água e tudo mais, isso já tira a sua energia vital, desgasta o seu corpo físico. E a alimentação. E junta com você sendo um mau motorista, que é você se preocupando demais, ficando nervoso demais. Aí já entramos nas questões emocionais, nos conflitos do dia a dia, nos conflitos existenciais do dia a dia. E isso é algo que influencia demais na nossa saúde. Quando eu coloquei para vocês que existe uma bateria que nós nascemos com ela, Arthur, e se nós nascermos sem essa bateria? Nós nem nascemos. Não existe vida sem essa bateria. É essa bateria que vem junto com a gente, desde a concepção, que faz com que ocorra a formação e o desenvolvimento do feto, do bebê, e a gente vai crescendo. É essa bateria que faz isso. Todo mundo nasce com essa bateria, não tem como. Se você não tiver essa bateria, você nem é formado, nem ocorre nada, entendeu? Então, essa bateria, como eu disse, ela é feita para durar, em média, de 150 a 200 anos. Mas pelo nosso estilo de vida, externo e interno, físico, totalmente externo e emocional, interno, conflitos, nós utilizamos essa bateria mais do que deveria. Então nós não utilizamos ela de uma forma responsável, gradativa, certinha. Não, nós gastamos ela muito rápido, nós utilizamos ela de uma forma muito irresponsável. Como? Geralmente, fora as alimentações, Arthur, mas eu me alimento certinho, eu faço tudo certinho. Mas aí entra nos alimentos envenenados, agrotóxicos, sem nutrientes, os alimentos hoje em dia eles têm 50% menos nutrientes do que antigamente. Então, mesmo que você coma bem, porque isso depende do que é o seu bem, né? Às vezes o seu bem não é o que eu considero bem. Você ainda precisa, às vezes, utilizar vitaminas, né, fitoterápicos. Fitoterápicos, de uma certa forma, é até melhor do que vitaminas. Por quê? Porque as vitaminas, querendo ou não, são feitas pelas indústrias farmacêuticas e algumas delas são derivadas de petróleo. É o famoso melhor do que nada. Derivados do petróleo? É ruim? Mas é preferível ingerir
do que ficar sem a vitamina. Mesmo que seja derivado do petróleo, ela não vai ter o mesmo efeito de eu comer, por exemplo, vitamina B12. Eu comer bastante fígado, eu vou ter uma vitamina B12 natural. Eu não gosto de fígado, eu vou pingar a vitamina B12 debaixo da língua. É bom? É melhor do que nada. Não é a mesma coisa, é sintético, mas é melhor do que nada. É isso que eu quero dizer. Então, quando você se alimenta, vamos colocar bem, essa bateria ela é gasta de uma forma mais lenta. Agora, se você tem vícios, você utiliza muito álcool, bebe muito, ou mesmo que seja pouco, o álcool em si ele já faz mal. Você se alimenta demais, porque para fazer a digestão, você gasta energia. A digestão, o processo digestivo gasta energia. Se você tem vícios sexuais, viciado em sexo, você gasta muita energia. Principalmente o homem. O homem e a mulher, mas o homem gasta mais. Porque no ato sexual do homem, na ejaculação, o homem gasta a sua essência. O homem gasta dessa bateria ancestral, ele gasta. A cada ejaculação ele gasta um pouquinho. Então, se ele é viciado em sexo ou mesmo em masturbação, ele vai gastar bastante essa bateria. Já a mulher, durante o ato sexual, ela não gasta essa bateria. Ela gasta muito menos, que é a energia que muitas vezes ela pode tirar da alimentação. Nós vamos chegar lá que existem outras baterias no nosso corpo. Então, vícios, de uma forma geral, gastam essa bateria, diminui a vida útil dessa bateria. Outra coisa que diminui a energia dessa bateria é o excesso, a parte emocional, excesso de pensamentos. Eu acho que eu já até citei esse exemplo de quando, por exemplo, uma briga de trânsito que dura ali 5 minutos, e você desce, briga e tal, ou então bate boca, prejudica muito mais o seu fígado do que um final de semana inteiro de bebedeiras. Isso de acordo com um grande mestre japonês. Gasta muito mais energia do seu corpo, desgasta muito mais o seu fígado de uma certa forma. Então, ou seja, questões emocionais desgastam demais essa energia pré-celestial, energia ancestral, que é o que a gente, a forma de chamar dentro da acupuntura. Então, se você é extremamente preocupado, é uma pessoa colérica, sempre com raiva, sempre à flor da pele, muito controladora, ou então muito triste, ou então muito medrosa, muito alguma coisa, ou então durante muito, mesmo que não seja muito, mas seja constante, você vai gastar muito essa bateria. Porque é a mesma coisa, lembra que eu falei que isso tem a ver com ser um mau motorista. Então é a mesma coisa de você estar dirigindo com o carro sempre acelerado no máximo. O motor, enquanto é novo, ele aguenta. Mas vai chegando ali um motor de 40, 50, 60 anos, até mais de 50 anos para frente, mas ele já começa a aparecer defeitos, né, no nosso caso. Agora, eu ando atendendo pessoas aqui no consultório com 30 anos de idade já apresentando problemas. Para vocês verem que esses problemas que antes apareciam com 40, 50, 60 anos, está ficando mais cedo. E está ficando cada vez mais frequente pessoas que eu atendo na faixa de 30 anos que estão vindo com problemas que geralmente aparecem em pessoas de 50 a 60. Tem pessoas que vêm aqui no consultório com 30 anos que não tem, na maioria das pessoas que eu atendo acima de 45, não tem. São pessoas que estão já estão vindo com defeitos de fábrica. Né? Olha só que interessante isso. E é onde nós queremos chegar da energia que nos gerou, mas precisa dessa explicação antes. Então, se você tem um raciocínio, se você tem essa parte emocional muito abalada, se você é uma pessoa que emocionalmente muito intensa, se você sempre se desgasta por pouca coisa, preocupa muito com dinheiro, preocupa muito com trabalho, preocupa muito, porque nas filosofias, nas práticas de autoconhecimento, ensina-se que nós devemos entregar. É difícil, mas não é impossível, e é isso que nós temos que fazer. É confiar, fazer a nossa parte e entregar, que o universo vai devolver a nossa plantação, né? Que nós semeamos e eles devolvem, o universo devolve. Essa parte de entregar que é difícil. Por quê? Porque o entregar exige que você entregue o controle. E nós somos muito controladores, nós queremos controlar tudo, uns mais, outros menos.
Então esse controle excessivo gera um desgaste mental muito grande, que inclusive dentro da acupuntura nós temos um pontinho que chama VC9, ou tem o nome de Renmai 9. Fica logo acima na parte do umbigo, para cima do umbigo, logo acima, um dedinho para cima do umbigo. E quando você aperta ele, e ele está pulsando forte, ele está dizendo o seguinte: você está com o motor muito acelerado, você está pensando demais, preocupado demais, emocionalmente alterado demais. Quando você aperta, ele está pulsando. Quanto mais forte a pulsação e quanto mais superficial a pulsação, mais o seu motor está acelerado, mais energia você está gastando, essa energia ancestral, mais você vai diminuir seu tempo de vida. Arthur, eu apertei e não está doendo e não está pulsando. Maravilha! Mas nós temos que olhar outros fatores. Esse é um deles, né, que é o mais evidente. Nós temos que olhar outros fatores. Isso não quer dizer que... Posso até dizer que é um fator bom, né, ele não estar pulsando e nem dolorido. Mesmo que você seja uma pessoa muito preocupada, ansiosa e tal, isso já significa que o seu organismo é resistente. Mas tudo que é resistente, uma hora cede, né? A água, né? Como é que é? A água na pedra, tanto bate, vai batendo até que fura, né? Pode demorar, mas uma hora fura. Então, quando nós temos todos esses fatores intensos, alimentação, meios externos e emocionais, nós gastamos essa bateria muito rápido. Quando nós gastamos essa bateria muito rápido, nós adoecemos, ficamos doentes e começamos a desenvolver problemas, sintomas energéticos e logo em seguida sintomas físicos. Arthur, e por que essa energia ela é importante, essa energia ancestral? Ela é importante porque sem ela você não sobrevive. E o universo, na sua infinita inteligência, o universo que somos nós, né, na sua infinita inteligência, ele nos deu mais duas baterias, que nós utilizamos muito mal. Nós temos a opção dessas duas, são três na verdade. Essa primeira que eu falei, que é a ancestral, que ela não é recarregável. E temos mais duas que são recarregáveis. Mas a grande maioria das pessoas usam elas muito mal. E elas acabam sendo pouco utilizadas. Porque se você utiliza essas baterias de uma forma boa, essa aqui é preservada e você vai viver bem. O que são essas duas baterias? São a energia que nós tiramos dos alimentos e a energia que nós tiramos da respiração. Por isso que a respiração é tão importante. E nós hoje em dia não respiramos direito. Nós respiramos curto. Nossa respiração tem que ser abdominal. Não é torácica. Pelo menos deveria ser mista, que é torácica e abdominal. Quando você enche o pulmão de ar, seu abdômen, sua barriga expande. E quando você solta o ar, a barriga murcha. Esse seria o ideal. Agora, pelo menos o tórax junto com o abdômen já seria interessante. Mas nós, quase todo mundo, respira só com o tórax. Ou seja, nós não enchemos 60%, 50% do nosso pulmão. E com isso nós vivemos ansiosos. Vivemos num estado de alerta que o próprio organismo físico inteligente faz. Por quê? E esse inteligente não foi irônico, não. Foi inteligente mesmo. Nosso organismo é muito inteligente. Ele faz. Por quê? Ele detecta que tem pouco oxigênio circulando no sangue. Tendo pouco oxigênio circulando no sangue, ele emite um alerta dentro de você. Ele ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema de fuga e de ataque. É o nosso sistema. Então ele já te deixa em alerta máximo, porque está faltando o oxigênio. Entramos em instinto de sobrevivência. Precisamos sobreviver, precisamos de oxigênio. Só que nós, trabalhando no dia a dia, não tem nada de errado no que eu estou fazendo, mas eu estou sentindo isso, porque é instinto. E o seu corpo fica... Aí isso gera uma ansiedade, gera uma tensão muscular, gera mais alerta, aí você fica com insônia, gera mais tensão muscular, você fica com dores no pescoço, na lombar, porque isso passa a ser constante. Se fosse apenas momentâneo, não teria problema. O problema é que nós ficamos nesse estado dias e dias e dias e dias, e o nosso corpo não aguenta. Aí, e o porquê desse estado? Muitas vezes é porque nós não respiramos direito. Quando você para, senta
e respira fundo várias vezes, você vê que seu corpo relaxa, que sua mente acalma. Por quê? Porque você desativa esse alarme que está dentro do seu cérebro, dizendo perigo, perigo, pouco oxigênio, perigo, fuja daí e vá para um lugar que tem oxigênio. O seu corpo dá esse alerta, o instinto de sobrevivência. Mas nós não fazemos isso porque nós olhamos ao redor e não tem nada de errado. E aí continuamos nisso dias e dias e dias e dias, desenvolvendo essa tensão muscular, esse estado de alerta, essa circulação alterada que aumenta a sua pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, preparando você para quê? Para correr do perigo, para correr ou atacar ou correr. O seu corpo é muito inteligente. Mas nós, conscientemente, não somos e continuamos nesse estado de alerta constante, continuamos vivendo nossa vida, ansiosos, respirando mal e sentindo esse mal-estar, que é derivado de uma respiração curta. Arthur, e por que essa respiração fica curta? Justamente por conta das preocupações emocionais que nós temos no dia a dia. Por conta, como eu citei agora há pouco, trabalho, estresse, família, marido, filhos, tudo que gera desconforto e estresse faz com que a sua respiração fique mais rápida. Por quê? Porque liga esse alerta no seu corpo e vira uma bola de neve, esse alerta de fuga, né, do seu sistema nervoso. Então, quando você para pensar que a respiração é uma das baterias e você respira mal o tempo inteiro, essa bateria está mal utilizada. Então você pode fazer exercícios respiratórios todos os dias que você irá recarregar essa bateria, deixar ela 100% para você poder usar ela no seu dia a dia. E ela descarrega rápido, por isso que tem que ser todos os dias. Mesma coisa se nós formos pensar a respeito da alimentação. A nossa alimentação hoje em dia não é nem de perto, ou nem de longe, né? Nem de longe, eu acho, é igual à nossa alimentação de antigamente. Os nossos alimentos hoje em dia, a minha mãe falou que na época dela, quando comprava maçã, ela falava assim que quando o meu avô comprava maçã e chegava com ele em casa, ela sentia o cheiro da maçã da rua. Quando ela entrava em casa, ela sentia o cheiro da maçã. Ela falava que aquela batata inglesa, quando cozinhava ela, eles sentiam o cheiro dessa batata quando estava entrando dentro de casa. Então, todos os alimentos tinham aroma, todos os alimentos tinham sabor. A carne, ela falou que tinha outro sabor, que era muito mais intenso. Então, tudo que nós comemos hoje em dia perdeu o valor nutricional. Por quê? Por conta daquilo que eu já citei. Controle populacional, adoecer as pessoas. Quando você aumenta muito a produção de algo, você acaba diminuindo o valor nutricional, só que é mais por conta dessa questão do controle. Então, você ingerindo um alimento pobre nutricionalmente, cheio de agrotóxicos, modificados geneticamente, né, que são os transgênicos, você acha que essa bateria que você tem, que é dos alimentos, ela vai recarregar bem? Não vai. Por mais que você coma, não, Arthur, eu só como verduras, legumes, carne, de preferência gorda, vísceras, pouca fruta e água. Ou pode ser uma quantidade boa de fruta, não sendo muito, e água. Eu vou conseguir carregar essa bateria mais do que se eu comesse errado, com certeza. Mas 100% não, porque os nossos alimentos hoje em dia não são os mesmos de antes. Então nós temos essa bateria também, que ela é recarregável. Então um total de 3. Eliane, bom dia. Total de 3. A nossa energia ancestral, que nós nascemos com ela não é recarregável. Nós temos a energia dos nossos alimentos que nós comemos, essa é recarregável, e a energia que vem da nossa respiração, que também é recarregável. Se nós utilizássemos o alimento e a alimentação corretamente, essa ancestral, nós gastaríamos ela no período para o qual ela foi feita. Nós iríamos gastar ela de qualquer jeito, porque senão vocês iriam ser Highlander, né? Iriam ser imortais, não ia morrer, né? Se essa energia não gastasse. Ela gasta, só que ela vai bem devagarinho, bem devagarinho. O problema é que nós não utilizamos, nós não recarregamos essas outras 2 baterias e acaba sobrando essa, e para você sobreviver ela vai ser gasta mais rápido. Então esse é o problema. Agora, deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Nós temos essa questão da energia da alimentação, da respiração, energia ancestral. Tá, mas se eu esquecer, se eu lembrar, eu volto. Então, vamos falar sobre essa energia ancestral, que é a energia que nos gerou. Da onde que vem essa energia?
Uma energia que ela vem tanto do céu quanto da terra. A terra, nós estamos aqui justamente porque nós precisamos dessa energia física. A energia terrena é uma energia física que nós precisamos para sobreviver juntamente com a energia divina, que é a parte da energia que corre do nosso corpo, que é o Qi, que vem do Yang, que vem do céu, e o físico, o sangue, que vem do Yin, que vem da terra, juntando Yin, sangue, Shui, que é em chinês, com o Qi, com a energia Yang, céu, nós temos o Yin e o Yang, que é tudo o que existe em Yin e Yang, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe Yin sem Yang. Não existe Yang sem Yin. Tá. Arthur, peraí. Você falou que tem a energia que vem do céu, que é Yang, que é o Qi, e tem a energia que vem da terra, que é o Yin, que é o sangue, que é o físico. Então não existe Yin sem Yang. Então a nossa bateria, ela é formada por essa energia Yin e Yang, essa energia ancestral. Sim, ela é formada por essa energia Yin e Yang que é ancestral. Mas, e fora essa do céu e da terra, de onde é que ela vem? Homem, Yang, mulher, Yin. A energia Yin da mulher e a energia Yang do homem formam o ser. A energia ancestral vem do Yang, do céu, do Qi, do pai, e vem da mãe, do Yin, do sangue, do físico, da terra. Entenderam? Energia ancestral. A nossa energia pré-celestial. Ou seja, quando nós estávamos nessa energia celestial que nos permeia no universo como um todo, aí nós viemos para cá, somos feitos. Até mesmo a questão de vir para cá é algo apenas como um ponto de vista, porque nós não nascemos e nem morremos, são apenas pontos de vista. Eu vi eu não lembro onde é que eu li, mas eu achei muito interessante, falando o seguinte, que tanto o nascer quanto o morrer são apenas pontos de vista de um espelho. Então, se você tem um espelho que ele reflete dos dois lados, e você consegue atravessar ele, nessa metáfora, você consegue atravessar ele. O morrer e o nascer são apenas lados de um espelho que reflete dos dois lados. Então eu achei muito interessante isso. Então essa energia celestial, pré-celestial, porque antes de nós nascermos, ela veio antes para fazer com que tudo se desenvolva e nós estivéssemos aqui, né? Estamos aqui nessa live maravilhosa, né? E essa energia ela veio antes, veio do seu pai e veio da sua mãe. Arthur, e se não existe Yin sem Yang, nem Yang sem Yin, a energia do meu pai veio do meu avô e da minha avó, sim. E da minha mãe, do avô e da avó, sim. E do meu avô veio da minha bisavó e do meu bisavô, sim. E por aí por diante. Tataravó, tataravó, e por aí vai. Até há milhões de anos atrás, vamos colocar assim. Porque essa história de que a humanidade surgiu há 10 mil anos atrás, isso, pelo amor de Deus, se vocês acreditam nisso, não acreditem nisso, isso é pura conversa. É muito, muito mais longe do que vocês imaginam. A história foi mudada de forma intencional para nos deixar ignorantes a respeito da nossa própria história, e quando você é ignorante a respeito da sua própria história, quando você é ignorante a respeito do seu passado, você repete os mesmos erros. Essa é a intenção. Quando você não conhece os erros do passado, a sua própria história, você vai repetindo os erros. E vai nesse ciclo, o ratinho correndo ao redor o ratinho correndo naquele círculo, né? A vida inteira sem sair do lugar. Tá, energia celestial. Aí, vamos pensar o seguinte. Arthur, tá, se a energia... Vamos pensar no presente. Vamos citar um exemplo. Eu, Arthur... eu vou colocar um outro exemplo. O seu João, que fica mais fácil, porque se não falar eu, Arthur, vocês acabam pensando que sou eu e confundem. O seu João é um homem que toda a vida ele trabalhou bastante
né, na roça, sobre o sol, que isso é bom, isso não é ruim não. Se alimentando bem, cuidando da família, de vez em quando tomava uma cachaçinha. Eu já falei muitas vezes, o que você faz de vez em quando não tem problema, o problema é constante. Se alimenta bem, trabalha, toma sol e tudo mais. E a Dona Maria, a mesma coisa, sempre foi uma mãe dedicada, sempre foi uma mulher dedicada à vida. Também ela casou com o seu João e eles tinham uma vida muito boa, ela se alimentava bem, os dois viviam na roça e eles resolveram ter um filho. A energia dos dois, e os avós deles eram a mesma coisa deles. Então a energia ancestral deles era uma energia relativamente boa, porque a sua energia ancestral pré-celestial, ela é feita dependendo da energia que você recebeu, da hora que você recebeu. Então, se nós pegarmos o seu João e a Dona Maria, eles tiverem uma energia pré-celestial boa, que vieram dos pais, avós, bisavós, tataravós, eles vão formar filhos saudáveis, filhos que não vão desenvolver problemas, filhos que não são catarrentos, filhos que não são, que falam cedo, que andam cedo, filhos que não desenvolvem doenças, entendeu? Quando eu falo catarrento é problemas respiratórios, fraqueza do sistema imunológico. Então, eles vão desenvolver filhos saudáveis. Agora vamos pegar um outro exemplo. O seu Paulo, que mora na cidade, eu estou citando exemplos assim só para vocês puxarem, não precisa ser na cidade, pode ser qualquer lugar, mas vamos colocar na cidade. Respira poluição todos os dias lá em São Paulo. Devido ao estilo de vida muito estressante, muito angustiante, de muito trabalho, ele bebe todos os dias para ele fugir da realidade e trazer um relaxamento para o corpo momentâneo. Então ele bebe todos os dias. E quando ele bebe, ele nesses botecos acaba comendo muito tira-gosto, muita massa, muita fritura no óleo de soja, no óleo de milho, girassol, canola, esses óleos que não valem nada. Ele come muita fritura em óleos vegetais, muitas massas, muito tira-gosto que não tem os ingredientes bons, juntando com a bebida, juntando com o estresse do trabalho. Aí ele chega em casa, a mulher fala muito na cabeça dele, a mulher também, eu vou falar da mulher. A mulher fala na cabeça dele e ele não tem sossego em casa, sempre nervoso, estressado no trabalho e em casa. Então esse é o seu Paulo. E tem a Dona Paula, que ela é uma mulher que também ela começou a trabalhar muito cedo, porque ela foi abandonada pelo pai e a mãe não gostava muito dela. Então ela era jogada. Ela tinha mais 2 irmãos e ela tinha que criar esses irmãos. Ela teve que criar esses irmãos, porque senão esses irmãos iam ficar jogados porque a mãe não queria, porque a mãe não estava nem aí para os filhos. Então ela começou a trabalhar desde muito cedo, muito cedo. Então ela não teve infância. O dinheiro que entrava na casa era pouquinho da mãe e era mais dela de fazendo as coisas, então eles comiam muito mal, porque o dinheiro era pouco. Então ela cresceu com pouco nutriente e ela não teve infância e muito preocupada, porque quando é criança, as energias são infinitamente mais intensas do que quando você é adulto. E aí, dessa forma, a sensação que você tem no seu corpo, o efeito que você tem no seu corpo em cima disso, é gigantesco. É gigantesco, porque se você chega para uma criança e fala assim, você é feia, a criança não vai pensar assim, o Arthur está falando isso porque ele está de mal com a vida, porque ele está achando ruim uma coisa, ele está descontando em mim. Na verdade, ele está falando isso porque ele está olhando para um espelho, ele está me vendo como um espelho dele. Então ele está com raiva dele mesmo e descontando em mim. Você acha que uma criança vai pensar isso? Nem nós adultos às vezes pensamos, deveríamos, porque essa é a realidade. Nem nós pensamos, imagina a criança não, você é feia, ela vai, eu sou feia, eu sou horrível, ninguém gosta de mim, então aquilo é muito intenso. Aí a criança se sente totalmente rejeitada, nesse exemplo que eu dei, totalmente rejeitada. E a minha mãe não me quer, meu pai não me quis, ninguém me quer, eu sou uma porcaria. É isso que a criança sente. E ela vai e trabalha e cuida da família e cresce. Agora imagina como é que vira um adulto desse, cheio de traumas. Aí tá, junta a Paula, e a Paula ela cobra o marido dela, porque o marido dela ele é ausente dentro de casa. E ela já não teve pai e mãe dentro de casa. Então ela cobra a presença do marido para, de uma certa forma, ter o que ela não teve na infância. Então,
esse excesso de cobrança, e ela sofre com isso muito, ela sofre muito com isso. Então, esses dois, como é que vocês acham que vão estar a energia pré-celestial desses dois? Se alimentando mal, tendo uma vida altamente corrida mentalmente, né, a parte emocional muito intensa. Como é que vocês acham que vai ser a energia desses dois? Vocês acham sinceramente que eles vão conseguir fazer um filho tal qual o seu João e a Dona Maria da Roça? Liliane, bom dia. Tal qual o seu João e a Dona Maria da Roça? Vocês acham sinceramente? É claro que não. Então, quando o seu Paulo e a Dona Paula da cidade resolvem fazer um filho, quando conseguem, porque tem isso também, porque quando você tem esse estilo de vida que eu citei, você minou muito a energia do seu corpo, e para você gerar um filho, você tem que ter uma energia razoável. Então, e mesmo que seja uma energia porcaria, mas tem que ser uma energia razoável para gerar. Então, vamos supor que eles consigam gerar um filho. Vocês acham, sinceramente, que esse filho que eles vão gerar vai ser o mesmo, na mesma saúde, do mesmo jeito que o seu João, Dona Maria? É claro que não, é óbvio que não. Por quê? Essa energia pré-celestial, ela é uma junção da energia do pai e da energia da mãe. Energia Yang, energia Yin. E céu e terra, né? Yin e Yang. Então é uma junção desses dois que formam a sua bateria. Eu estou fazendo assim, imaginando uma bateria, um quadradinho, tá? Que formam a sua bateria. Então, se a energia do seu pai e da sua mãe forem ruins, você não vai nascer com 100% de bateria, você vai nascer com 50%. E esses 50% vão fazer falta em determinado momento. E algumas vezes, essa energia ela vem tão fraquinha que as crianças já nascem com problemas. Existem situações que, lembra que eu falei de fatores externos, alimentação, remédios, água poluída, ar poluído, lembra que eu falei sobre isso? Existem situações em que a mãe, né, ou o próprio pai, mas é mais a mãe, durante a gravidez, toma remédios, produtos químicos e tudo mais. E isso faz com que esses químicos alterem a formação da criança. Existem esses fatores. Mas nós não vamos entrar nisso, porque essas questões existem. Mas tem a ver com a energia ancestral? Não diretamente, influencia nela, mas não tem a ver com essa parte desse raciocínio que eu estou falando de pai e de mãe. Tá? Agora, se você vai tomar um monte de remédio durante a sua gestação, você achar que a sua criança não vai sofrer influência disso, é muita inocência. Né? Então eu nem estou citando isso, porque isso existe, mas eu nem estou colocando isso dentro da conta. Tá? Vamos supor que ela não tomou nada, só continuou o mesmo estilo de vida. Continuou fumando, continuou bebendo e tudo mais. Então não vai ter aquela mesma energia ancestral. Não vai. Porque a energia do pai e da mãe já veio fraca. Já veio fraca. E aí, como é que você acha que a energia fraca de cá, a energia fraca de cá vai dar uma bateria 100%? Não dá. Agora vamos agora entrar na nossa realidade. Pega o seu Paulo e a Dona Maria. Eu falei e a Paula. Eu falei do seu João e da Dona Maria da Roça. E os ancestrais deles, todos eram bem saudáveis. Ok, agora vamos colocar esses dois aqui, o seu Paulo e a Dona Paula. Os pais, ou mesmo só um pai, não vou colocar só o avô e a avó, os dois sempre juntos. Não, pode ser só um. Ele também era alcoólatra, né? Bebia todos os dias. Quando ele não bebia, ele dava tremedeira. Ele se alimentava muito mal. Ele vivia as noites inteiras na farra, ou seja, não dormia bem. Ele se alimentava de qualquer jeito, não se alimentava muito bem. Apesar que antigamente, na época dos nossos avós, bisavós, mesmo você não se alimentando muito bem, você já se alimentava bem. Né? Porque hoje em dia que nós temos esse bando de industrializados que estragam a nossa vida. Então imagina se o pai do seu Paulo era bem desregrado. Imagina que a avó do seu Paulo tinha uma vida muito desregrada também, gostava muito de vidas noturnas e bebia também bastante, e uma vida sexual muito intensa e tal. Ou seja,
essa energia vem passando de geração para geração baixa. Como é que o seu Paulo vai ter uma energia boa para gerar um filho? O seu Paulo já nasceu, no meu exemplo, o seu Paulo já nasceu com 50% de bateria. Por quê? Ele recebeu pouco do pai dele e da mãe dele. Se a mãe tivesse mais, ele receberia 75%, vamos colocar assim, que a mãe estava 100% e o pai 50%, então ele receberia 75%. Mas vamos supor que o pai e a mãe, vida desregrada, o filho vai nascer com 50% de bateria. E esse filho que nasceu com 50% de bateria, ele não vai conseguir, por mais que ele pegue uma mulher 100% saudável e ela esteja com 100% de bateria, ela não vai nascer com 100%, porque ele, desde quando nasceu, já estava com 50%. Eu estou falando em porcentagem só para vocês entenderem. Não é bem assim que funciona, não. Mas é para vocês entenderem o raciocínio. Tá? Com 50% de bateria, aí, vamos colocar uma outra situação. Aí, vamos só concluindo. Aí o seu Paulo e a dona Paula têm um filho. Esse filho deles, ela tem 50% e ele 50%. O filho nasce com 30%, vamos colocar, 25% de bateria. Então ele já nasce com algum problema. Ele nasce com algum problema cognitivo, algum problema físico, alguma disfunção cardíaca, alguma alteração física mesmo, no intestino, no coração, nasce fraquinho, nasce prematuro. Tudo isso por conta de energia que não veio de uma forma intensa, correta. Então, se você pensa que você é o resultado do seu pai e da sua mãe, da qualidade da energia do seu pai e da sua mãe, então se você nasceu com um problema, a culpa é do seu pai e da sua mãe? Não é culpa, a palavra não é culpa, tá? É uma consequência, não é culpa deles. Eles não fizeram isso de forma intencional. Eu vou levar uma vida desregrada para quando eu ter um filho, o meu filho nascer com problema. Não, pelo amor de Deus, aí sim seria culpa, né? Mas não é culpa, é uma consequência. É um fato que acontece. Se você tem uma vida desregrada, emocionalmente, fisicamente, você não vai conseguir passar essa energia para frente de uma qualidade boa. Aí tá. Vamos seguir o exemplo do seu Paulo, do Paulo e da Paula. Aí eles geraram um filho. Esse filho nasceu fraquinho, tudo, mas sem problemas aparentes, cognitivo e físico. Então ele sempre foi uma criança que, desde pequena, teve um desenvolvimento mais atrasado, físico, mas era inteligente, mas ele era raquítico, fraquinho, as perninhas tortas, os pés para dentro, o pé caído, pé plano. Mas ele foi desenvolvendo. Aí, quando ele chegou ali na idade que ele está mais consciente, a partir dos 20, 25 anos, 30 anos, ele percebeu que ele tinha que levar uma vida mais saudável. E aí ele começou, desde criança ele praticava exercício físico, porque os pais colocavam ele para fazer. Os pais, eles gostavam do filho, então faziam de tudo para ele ser saudável. Davam uma alimentação dentro do que eles achavam saudável, que muitas vezes não é. Igual, por exemplo, toda mulher que vem aqui que fala que está amamentando, dando aqueles nãs, aqueles pós da vida, eu falo, para de dar isso, que isso é um veneno. Isso é só comercial. Se for para dar leite, dá leite do tipo A2 ou leite de cabra. É muito melhor do que esses pós, né? Então, quando você dá uma alimentação saudável, dentro do que você acha, e coloca a criança para praticar exercício físico, você já vai estar incentivando a energia a circular bem no corpo dela. Aí ela vai crescendo, aí essa criança cresceu e falou assim, não, eu quero ser saudável, eu não quero ter esse estilo de vida que eu vejo nos meus amigos e tal. Aí ela começa a se alimentar super bem, corretamente, sem glúten, sem açúcar, bastante proteína, bastante gordura animal e suplementando algumas vitaminas que ela percebe que precisa e tal, e vai crescendo saudável. Ela ainda assim vai gerar um filho com problemas. Veja bem, quando você se alimenta bem, e ele também faz atividade física, ele gosta de fazer yoga, exercícios respiratórios, então, ou seja, ele está abastecendo as duas baterias que ele tem, alimentação e respiração. Quando ele for resolver ter um filho, e a mulher dele também tem o mesmo estilo de vida, que geralmente busca no mesmo estilo de vida, não sempre, mas busca o mesmo estilo de vida, essas duas baterias
vão auxiliar essa terceira bateria a ter uma energia maior para passar na hora da geração desse filho. Por isso que toda mulher que vem aqui com um problema de infertilidade, a primeira coisa que eu falo é: você precisa fazer exercícios físicos dentro do seu gosto, mas de preferência exercícios que geram um aumento da carga cardiorrespiratória, e comer fígado, comer vísceras, comer carne, comer ovos, né? Fruta, pouquinho, mas frutas mais cítricas e menos as frutas doces. Por quê? Para você abastecer essas duas baterias. Uma bateria que é a alimentar e a outra bateria que é a respiratória. Quando essas duas estão com a carga boa, elas auxiliam essa bateria ancestral pré-celestial para que vai energia das três na hora de produzir, na hora de gerar, né, aquele óvulo, aquele zigoto, gerar aquela criança, né? Me fugiu o nome aqui agora. Então vai a energia dos três para ter essa energia pré-celestial para gerar, né, a criança. Então, quando você tem uma vida mais saudável, você consegue utilizar essas três. O problema é que hoje em dia nós comemos mal, sem energia aqui. Nós respiramos mal, sem energia aqui. E vivemos ansiosos, estressados, comendo mal, gastamos essa energia muito rápido. O que vocês acham que vocês vão conseguir passar? Aí é onde aparecem problemas de endometriose, aí é onde aparecem problemas de infertilidade de uma forma geral, de menstruação de a mulher ter menopausa mais cedo. Arthur, mas isso tem muito a ver com questões emocionais, é claro, eu sempre falo isso, questões emocionais estão envolvidas. Questões emocionais estão 100% envolvidas em muitos problemas do corpo. Só que o que nós estamos falando aqui é dessa bateria. As questões emocionais gastam muita bateria. Então, quando eu falo assim, Arthur, mas a mulher ela foi rejeitada a vida inteira, a mãe rejeitou, então acaba que internamente ela não quer ter filhos, mesmo que inconsciente. Ok, mas isso gasta bateria, e o nosso assunto aqui é a bateria. A parte emocional, o excesso de pensamentos e preocupações, gasta essa bateria. Gasta essa bateria. Então, vocês não vão gerar filhos saudáveis se essa bateria estiver baixa. Arthur, mas meu filho, eu sempre tive uma vida muito desregrada, e meu marido também, até na hora, eu já ouvi isso, até na hora que nós fizemos o nosso filho, nós estávamos numa viagem, eu tinha fumado maconha e ele também, ele estava bêbado, eu tinha bebido bastante também, mas ele estava bem bêbado, e nós dois tínhamos fumado maconha e meu filho nasceu naquele dia, e meu filho é saudável. E quase que eu falei, sinto muito, ok, que bom que ele nasceu saudável, mas sinto muito por ele ter nascido nessas condições. Porque o problema, muitas vezes, ele não aparece na hora que nasce, ele não, saudável, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque o carro está novo. Só que, em vez de ter vindo com vamos pensar em termos de carro, ao invés de ter vindo com uma peça de aço, ele veio com uma peça de plástico. Ao invés de ter vindo com a carroceria bem firme, bem dura, que aguenta pancada, num termo de carro, aguenta pancada, ele veio com uma lataria de plástico bem fininha, tipo aquelas de supermercado mais grossa, que você coloca o dedo assim, ela afunda. Então, aparentemente, está tudo bem. O problema é com o tempo, entenderam? Então, não existe essa de você ter uma vida desregrada e falar que vai ter um filho saudável um momento ou outro na vida. Não, Arthur, mas eu sempre tive uma vida desregrada, meu filho está com 40 anos e não teve nada. Não teve nada? Ele está 100% bem? 100% bem? Ele não tem nada? Aí você vai conversar com a pessoa, com o filho, está morrendo de ansiedade, taquicardia, gastrite, refluxo, dores no corpo inteiro. Esse é o mais comum. É claro, é óbvio que existem exceções, só que exceções não fazem a regra, né? Então, quando Maria, bom dia, Cleises, bom dia. Então, assim, não faz a regra. Então, quando nós pensamos em energia ancestral, é a energia que veio de gerações passadas e ela vem passando de geração, mesmo que seja de milênios. Ela vem passando de um para o outro e vem se equilibrando no decorrer do tempo. Por quê? Vocês já imaginaram, se todos os nossos ancestrais tivessem energia ruim, ia chegar num ponto que não ia ter mais geração. Porque a energia ela ia diminuindo, acabou, não gera mais.
Só que existe uma compensação. Energia ruim, 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 ruim. Aí aqui os dois resolvem agir diferente, resolvem ter uma questão, um estilo de vida emocional, respiratório e alimentar bom. A energia aqui aumenta. Esse aumentar daqui compensa esse fraco aqui. Então aqui aumenta de novo. Aí o filho segue o mesmo estilo do pai, que é saudável, aumenta mais ainda. Aí tem um outro filho que nasce com energia boa, mas aí ele leva uma vida desregrada, diminui. Aí diminui de novo, e depois aumenta de novo. Por isso que vocês estão aqui, mesmo depois de milênios. Porque uma vai tendo essas compensações. Só que eu quero... O foco para mostrar para vocês aqui é crianças que nascem com problemas, desde que, como eu falei, se a mãe teve uma gestação e ela tomou muitos remédios durante essa gestação, independente de qual seja, não vou citar remédio para não gerar polêmica, porque já teve uma recente aí que faz total sentido, mas que gerou muita polêmica, eu não vou nem citar. Mas remédios durante a gestação, nenhum faz bem, não deve tomar nenhum remédio, não existe remédio seguro, remédio farmácia, alopático, para tomar durante a gestação, não existe. Você pode tomar fitoterápicos, que são derivados de plantas, extrato seco de plantas, tinturas de plantas, mas feito de forma natural. E dependendo de qual planta você pode tomar. Agora, esses remédios de farmácia, nenhum. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar só uma dipirona. Não toma uma dipirona. Tenta tomar alguma outra coisa para o fígado, para ver se descongestiona seu fígado e essa dor de cabeça melhora. Alguma coisa natural. Porque tudo que você toma vai alterar de alguma forma, dar problema de alguma forma na gestação da criança, mesmo que não seja aparente. Então como eu falei, citando o exemplo de um carro que sai perfeito de fábrica. Quando você toma remédio durante a gestação, quando você tem vida desregrada durante a gestação, é como se eu pegasse, eu abrisse, chegasse no motor desse carro novinho, pegasse uma mangueira que está lá, que é grossa, e colocasse uma mangueira fininha. Quando você olha, está tudo bem, mas não está. Aquela mangueira fininha não vai durar muito tempo. Uma peça de metal que está ali, eu pego e substituo por uma de plástico. Vai durar? Vai funcionar por um tempo, mas não vai durar tanto quanto a de aço. Então, é isso que eu falo para vocês quando eu falo a respeito de remédios, principalmente durante a gestação, e sobre essa questão da energia ancestral. Tá? Esse assunto de energia ele é muito extenso, porque eu vou falar para vocês assim, como é que é a formação dessa energia yin e yang, né, de pai e de mãe do nosso corpo, como é que surge? Só adiantando para vocês, nós temos vários canais, deixa eu pegar aqui para vocês verem, peraí. Nós temos vários canais, vários meridianos no nosso corpo. Esses são os principais. Nós temos outros, mas se fosse colocar aqui, ia ficar muito cheio aqui, né? E aqui atrás também. Nós temos outros canais. Esquentou aqui. Nós temos outros canais. Tá? Esses canais, eles são os canais principais. Quando nós somos concebidos, junto ao óvulo, espermatozoide, e começou a formação. Quando começa a desenvolver, nós temos apenas 2 canais, que é o canal que nós chamamos de Renmai, que é um canal, que é o nome chinês, que ele sai daqui do períneo, ele tem o início na região dos rins, mas os rins não estão formados na época, né? É apenas o início da formação. Então, ele sai, eu estou falando no adulto, tá? Ele sai aqui do períneo, ele sai dos rins, sai no períneo e sobe aqui, ó, afora, no meio. Tá? E nós temos esse outro que também sai da região do períneo e vem pelas costas. Os 2 passam pelos rins. Tá? Esses são os 2 canais que aparecem primeiro no ser humano quando ele é gerado, quando está começando a formação. Esse canal da frente que eu citei é o canal principal da energia Yin, da energia da mãe, da energia da terra, do físico, do sangue. Tá?
Esse aqui de trás é o principal da energia Yang, que é a energia do Pai, é a energia do céu, é a energia celeste, é o Ti, que movimenta tudo no nosso corpo. Nós nascemos com esses aqui. Ah, Arthur, e os outros canais, eles se formam quando? Começam a formar com mais ou menos após uns 3 meses de vida, que eles começam a se formar mais, tá? Depois que forma esses canais, eles, no início não tem ponto, começa apenas a formar esses canais. Porque esses canais que eu estou mostrando, eles são os externos. Nós temos muitos, centenas, milhares de canais internos do nosso corpo. Porque o que está aparecendo nesse boneco são apenas o trajeto externo dos canais. Externo. O trajeto interno não aparece aqui no boneco. Então temos canais que atravessam o nosso corpo, canais que ligam no fígado, que ligam no estômago, que ligam tudo no nosso corpo. Então não dá para mostrar esses canais no boneco. Quando nós nascemos, nós temos os dois, que eu te falei, o Renmai e o Dumai, que é o canal Yin e o canal Yang. Nós nascemos com esses dois e ali, mais ou menos com uns 3 meses de vida, começa ali o desenvolvimento dos outros canais. Quando a criança completa 7, 8, 9 anos, por aí, esses canais, aos poucos, eles são muito internos, porque os canais, a grande maioria deles, eles se superficializa, aprofunda, mas a grande maioria deles, eles ficam no meio do caminho entre o osso e a pele. Quando é muito criança, até 7, 8 anos, quando é 7, 8 anos, eles estão superficiais, eles estão na pele. Por isso que criança responde rápido ao tratamento. Por isso que criança é sensível ao tratamento da acupuntura. Por isso que o tratamento de criança não dura mais de 10 minutos, porque o corpo responde super rápido. Porque o canal energético ele fica na superfície da pele. Quando vai ali 7, 8, 9, 10 anos, aí ele vai, aqui é o osso, aqui é a pele. Aí ele vai se aprofundando, 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 até chegar entre o osso e a pele ou até mais próximo do osso. Tá? Então, aqui no braço ele vai ser mais profundo que aqui no dedo, porque pele e osso aqui é próximo, pele e osso aqui é mais longo. Então isso é apenas para vocês terem um entendimento. Então todos nós nascemos com apenas 2 canais de energia, que é o canal Yin e o canal Yang. Por quê? Energia do pai e energia da mãe. Tudo que existe no universo tem o Yin e tem o Yang. Tudo. Né? Novamente, Yin é o sangue, é o físico, é a terra, é a mãe, é a emoção. E tem o Yang, que é a energia, que é o Ti, que é o pai, que é o céu, que é a parte celestial, a energia. Então precisa desses 2, né, para haver a formação, a nossa formação. E com o tempo, os outros canais se desenvolvem derivados desses. Por isso que quando eu converso com os alunos, e alguns me perguntam, eu falo da importância de sempre tratar, dependendo da questão, é claro, os canais Renmai e Dumai, que também dentro da acupuntura é conhecido por vaso governador e vaso concepção. Mas é isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse é um assunto muito extenso, eu vou continuar em outra live, que a nossa energia ancestral não é renovável. Se vocês quiserem viver tal qual as pessoas antigamente, 200 anos, vocês têm que levar uma vida mais saudável, controlar as suas emoções. É uma bola de neve. Ah, eu estou ansioso, vou comer doce. Eu comendo doce, eu gero mais ansiedade, que gera mais vontade de comer doce, eu como mais doce e eu fico mais ansioso. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando vocês viram, explodiu de ansiedade, gastou essa energia ancestral muito rápido. Aí vocês são aquelas pessoas que com 60 anos de idade parece que tem 90. Aquelas pessoas que têm 50 anos de idade cheio de problemas no corpo. Eu tenho aqui pessoas, tanto homens quanto mulheres, de 50, 60 anos de idade. Aí entra intestino preso, desenvolve com 50 anos de idade, bicos de papagaio no corpo inteiro, osteófitos no corpo inteiro, sabe? Dor no joelho, no calcanhar, nas costas, problemas em tireoide. Problemas em tireoide às vezes vem desde a infância, né? Então, mas assim, acentuado,
dores de cabeça, problemas de refluxo, gastrite, fígado congestionado, a pessoa está toda estragada, né? Hoje em dia é muito difícil chegar alguém aqui no consultório sem ter absolutamente nada. Ela pode não estar sentindo nada, mas a vantagem da acupuntura é que eu consigo tratar de forma preventiva. E aí, quando eu aperto o abdômen da pessoa, eu consigo perceber aonde estão surgindo problemas que precisam ser tratados. Que, se forem tratados, previnem aparecimento de problemas no físico. Então, dores espalhadas no corpo de uma forma geral, problemas de intestino, dores de cabeça, como eu falei, problemas de uma forma geral. Então, quando você tem uma vida regrada, quando você se alimenta bem, quando você faz exercício físico, quando você quando você direciona as suas emoções, quando você coloca sentido naquilo que você está sentindo, quando você deixa de controlar, tenta deixar de controlar as coisas, tentar não, tem que deixar, porque quem tenta não faz. Você solta as cordas da sua vida, de você querer controlar tudo, e isso, quando eu falo para todo mundo, inclusive para mim mesmo, porque nós estamos vivendo num mundo, atualmente, no qual a energia ela está oscilando demais, está quase que como um teste físico e mental para todos nós. Eu mostro para você que a gente está numa montanha russa energética ultimamente. Então, para você, como um rio, se você for solto dentro de um rio, de uma correnteza muito forte, e você brigar contra essa correnteza, você vai lutar tanto que você vai cansar e vai morrer e nunca vai vencer. Porque o rio é sempre mais forte. A vida é sempre mais forte. Então você tem que soltar as rédeas, soltar, boiar e deixar o rio te levar. É isso que nós temos que fazer. Quando você faz isso, você para de gastar em excesso essa energia ancestral. Você para de desgastar o seu corpo físico num nível gigante. Tá? E você preserva essa sua energia para os seus descendentes, para você gerar descendentes saudáveis. Nunca nos ensinaram isso, mas nessas grandes famílias que comandam o mundo, ter descendentes saudáveis é importantíssimo. Por quê? Para você continuar na dominância do mundo, você continuar a sua linhagem. Tanto é que quando você coloca linhagem, da forma que eles colocam, é importantíssimo. Para você continuar o seu nome, né, como eles colocam. Né? Então, é importantíssimo você pensar nisso. Se você quiser ter filhos, você tem que ter uma vida saudável. Porque senão você não vai gerar filhos saudáveis. E eles não vão gerar, e vai só. Os genes vão sendo passados de uma forma péssima. E quando eu falo genes, eu estou falando nessa parte de energia. Tá? Existe, inclusive me perguntaram esses dias, Arthur, existe doenças genéticas? Raríssimo. Genético, raríssimo. O que existe é epigenético. O que é epigenético? O pai ou a mãe, ou os dois, têm um problema. Eles vão gerar um filho que vai ter o mesmo problema, eles vão passar uma probabilidade grande do filho desenvolver aquele problema. Agora, se ele vai desenvolver ou não, vai depender do filho. Vai depender se o filho... porque os genes é como uma bala no revólver. E o seu estilo de vida é o dedo no gatilho. Entenderam? E isso, assim, 99% dos problemas. Tá? Existem problemas que são genéticos? Existem, mas são pouquíssimos. Muitos dos que eles colocam como genético não são epigenéticos. Tá? E aí, por exemplo, Arthur, mas e se o pai e a mãe tiver um problema e o filho tiver um problema? Quer dizer que a energia dos pais ancestral foi fraca, foi tudo que a gente conversou. A energia foi fraca e não conseguiu gerar um filho com força suficiente para evitar que aquele problema acontecesse, porque o filho já veio com a bateria fraca. A bateria fraca fez com que ele adoecesse. Já a bateria fraca dos pais já foi o dedo no gatilho para o filho desenvolver o problema. Novamente, isso não tem nada a ver com culpa, tem a ver apenas com consequências, são fatos que acontecem. Você fez uma coisa, a outra coisa em consequência vai acontecer. Então, por isso que eu estou falando, se você quiser ter filhos, mantenha a sua energia saudável. E mesmo se não quiser ter, se você quiser viver muitos anos, mantenha a sua energia saudável, porque senão quem vai pagar o pato disso tudo vão ser as próximas gerações que vão vir através de você. Tá bom? E vamos encerrar por aqui.
Espero que tenha sido clara essa live. Vou fazer outra semana que vem para a gente poder continuar esse assunto, né, de energia. Na semana que vem eu vou abordar um pouco mais sobre os meridianos, como é que funcionam, como é que essa energia transita por esses canais. Pontos energéticos, esses pontos energéticos, para que eles servem? Né? Os pontos de acupuntura servem para quê? Nós temos os canais, para que nós temos os pontos? Se já temos os canais, né? Então vamos conversar sobre isso, sobre como é que funciona, sobre como é que é o raciocínio, tá bom? E na semana que vem a gente se vê. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Não, cale-se para sempre não, vocês podem perguntar depois, quando eu vou publicar essa live, nos comentários vocês podem perguntar, tá bom? Já que não temos comentários, perguntas, até mais, até semana que vem.